Fernandinha. A espada da Fernanda. Oi, Gata Show! Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo. Vamos conversar um pouco nessa expectativa do jogo contra o Flamengo sobre o meio-campo. Palermo tem 2 atletas que seguem no departamento médico, Matheus Pereira e Crispim. E aí é um ponto a conversar para saber quem serão as opções que podem assumir as funções dos 2 atletas. Matheus Pereira ficou suspenso em um jogo contra... Ficou suspenso porque recebeu o 3º cartão amarelo, ficou de fora quando... Tinha a expectativa dele voltar nessa viagem para enfrentar o Cruzeiro, foi ali no departamento médico. Recebemos o boletim e estava lá o nome dele. Crispim estava com a fadiga muscular, teve um boletim que foi divulgado pelo Fortaleza informando que ele estaria à disposição, mas diante também de uma lesão foi informado no boletim e com isso ele ficou de fora também dos relacionados e seguem aí nesse tratamento. E aí, a gente tem que pensar em quem pode assumir essa posição. O Palermo, agora para você que nos acompanha pela TV Diário e também no YouTube do Jogada, o Palermo tem 11 atletas que fazem parte do meio de campo do Fortaleza. Dos que estão assumindo mais a titularidade com ele, apenas o Lucas Sacha está à disposição. Sendo assim, ficam 9 ali dentro desse critério. Ele tem utilizado muito o Rodrigo, o Pochettino também tem ganhado oportunidade, o Guzmán, mas é muito conversado também sobre o Pierre ganhar oportunidades. Nessa lista também tem Luca Prior, que só teve um jogo até aqui com o Martim Palermo, não foi mais aproveitado dentro do grupo, também foi para o departamento médico, mas já está à disposição. E tem atletas que mesmo no departamento, que mesmo que não estão no departamento médico, mas que seguem à disposição, não foram relacionados pelo treinador em nenhum momento, que são o caso de Martínez e Zé Welson até aqui, Gata Show. E aí dentro desses 9 nomes, tirar aí quem pode assumir a posição de cada um para o duelo contra o Flamengo. Lembrando que o Flamengo já informou que vem com força total e o Fortaleza precisa vencer para tentar enxergar a saída do Z4 como uma possibilidade. Fernandinha, Breno, qual o peso da ausência de Matheus Pereira e Crispim também, que chegou muito bem, hein? Olha, o Matheus Pereira é o cara de passe mais qualificado no elenco do Fortaleza nesse meio de campo. Então ele faz muita falta sim, porque ele muitas vezes encontra jogadas que outros jogadores não conseguem ver, não conseguem perceber. Linhas de passe, lançamentos pelo alto, inversões de jogada. Então eu acho que ele faz falta sim. A gente já viu no jogo contra o Cruzeiro e a escolha pelo Rodrigo eu acho que não foi a melhor. E a gente vai ver de novo nessa partida contra o Flamengo. Faltar um cara como o Matheus, que no que a gente imagina que vai acontecer, um Flamengo pressionando, um Flamengo muito mais no campo de ataque, e o Fortaleza talvez jogar nesse contra-ataque, você ter um cara da visão que o Matheus tem, da qualidade do passe, para fazer de repente um lançamento, para um cara de velocidade, para um atacante de velocidade receber essa bola e tentar pegar o Flamengo no contragolpe, com menos gente no campo de defesa, aí é que eu acho que ele vai fazer falta mesmo. O Crispim, ele tinha conseguido se firmar ali pelo meio, mas acabou que ficou de fora por lesão. E o Crispim, ele é um cara mais dinâmico, se movimenta mais, aparece pro jogo, voltou com muita vontade de ajudar, e eu acho que quando você tem essa vontade é essencial, porque você se entrega, e também faz falta, especialmente porque você não tem o Pochettino em boa fase. O Guzmán, eu acho que poderia ocupar esse espaço, mas no jogo passado o Palermo já tinha ele no banco e optou por não colocar, não colocou de início, não colocou no segundo tempo. E aí o Crispim seria naturalmente um jogador que acho que até começaria o jogo se tivesse à disposição. Então são 2 baixas importantes. Agora, nesse meio de campo, acho que o mais importante vai ser, contra o Flamengo, tentar dar solidez. Tentar fazer com que esse meio campo proteja bem a zaga, consiga retomar as bolas, chegue na marcação, uma marcação mais aproximada, para tentar tirar espaço do Flamengo e tentar fazer com que o Flamengo não se sinta tão à vontade. Eu vou lembrar aqui do jogo contra o Palmeiras, que o Fortaleza deu muito espaço na frente da grande área para o Palmeiras. O Andrés Pereira, que fez 2 gols de lá, teve uma outra oportunidade que ele também finalizou de lá. E isso a gente está falando da frente da meia-lua, que é um lugar onde tem que estar mais protegido, onde time nenhum oferece esse espaço para o adversário. O Fortaleza teve uma marcação muito frouxa naquele jogo, e eu estou comparando com o jogo do Palmeiras, porque o Flamengo tem um ataque tão poderoso quanto, tem um poder ofensivo tão grande quanto. Então, se deixar o Flamengo ter oportunidade ali pelo meio, se não proteger bem a zaga, se o meio de campo não tiver afinado nessa marcação, se der espaço para o Flamengo, vai ser fatal. Então, eles fazem falta, mas eu acho que a preocupação do Fortaleza vai ter que ser muito maior com ter um meio-campo mais marcador, um meio-campo que tente dar mais combate e retomar mais essa bola. E quem seriam essas opções, Alexandre, para ser parceiro ali do Crispim, das
Do Sacha. Dos atletas que... do Sacha, perdão. Dos atletas que o técnico Palermo tem. Eu só tenho, pra mim, uma certeza. O Qual? Pierre, ele precisa jogar. Se vai ser o Pierre junto do Rodrigo... O Rodrigo deveria, né, dar eu daria, Denise, um tempo nesse tempinho no atleta. Rodrigo, Eu né? buscaria ter o Pierre no time. Alexandre, mas é o Flamengo, né? O Pierre jogou menos que o Rodrigo. Eu concordo com tudo isso. Mas acho que o Pierre entrou muito bem contra o Cruzeiro. Todo mundo que entrou ali naquele momento do jogo, né? O Moisés e o Pierre especificamente, ambos entraram muito bem na partida. Então eu tentaria realmente reeditar esse movimento, né? Ter o Pierre no time titular. Aí é preciso definir, né? Se o Palermo vai seguir com a mesma estratégia, as 3 peças no meio campo, aí ele vai precisar, junto do Sacha, um outro volante de contenção e um outro meia. Aí esse meia poderia ser das opções que tem, né? Se você quer um meia armador, criativo, aí vai ser Priol, Guzman. Quem você escolheria ali? Poderia ser as alternativas. Denise, eu já até falei sobre isso aqui. Eu seria partidário da ideia de ter mais gente no meio campo. Deixaria sem centroavante, porque o Lucero não está bem e ele está suspenso. O Adam Bareiro e o Daverson também não têm contribuído com nada nos últimos jogos. E aí eu tentaria fazer um time mais robusto no meio campo, de pegada, de marcação mesmo. É fazer o mesmo que o Racing fez. O Racing ontem, a gente acompanhou o jogo, né? O início do jogo, o Racing tentou se lançar um pouco mais, mas depois, o resto do meio do primeiro tempo até o fim, era o Racing se defendendo. E quase conseguiu. Gol do Flamengo muito chorado, inclusive, né? Então o Racing deu muito trabalho. Quase ele tem o seu objetivo principal e ainda teve chance de gol. A bola parada, né? Acabou sendo uma arma ali para o time argentino. Eu faria esse tipo de movimento. Sacha, Pierre e mais 2 peças ali no meio campo. Poderia ser o Priol, por exemplo, né? Que ele tem muita movimentação e etc. E um outro volante. Aqui no nosso chat, né? Tem algumas pessoas falando sobre isso. O Cultura Racional tá dizendo que o Rodrigo é muito ruim. Eu concordo que não botaria ele no time titular. O Jorge Alberto tá falando que ele colocaria o Rossetto no time titular. Eita, Jorge. O Rossetto, assim, né? Eu entendo que ele tem um perfil técnico diferente. Mas o jogo que ele jogou diante do Juventude, ele foi substituído no intervalo. Ele não foi bem naquela oportunidade. E o Dalto Teixeira tá falando que o melhor meia é o Priol. Para mim, o Priol deveria ser titular do Fortaleza. Então, faria essas modificações, mas entendo. Quem tá no dia a dia do clube é o Palermo, quem tá treinando é o Palermo, quem tem uma ideia de jogo é o Palermo, e o Palermo, no entendimento dele nos últimos jogos, Fortaleza produziu muito, gerou muita chance de gol contra Cruzeiro, contra Vasco. Pode ser que para ele o time esteja seguindo um caminho positivo. Torcedor, continua participando.